Então, queridos, essa carta aos Filipenses foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. É interessante que essa carta ele escreveu num momento difícil da sua vida. Isso é muito interessante, porque como é que a gente vai ter força para escrever uma carta se a gente está preso, se a gente está passando por dificuldade na nossa vida? Não é fácil para ninguém. Mas esse homem nos ensina. Espanta esses cachorros aí da frente, por favor. Esse homem nos ensina uma lição tão especial em ver o quanto é importante uma pessoa realmente entregar sua vida para Cristo, porque aqui ele está cheio de Deus, ele está cheio da presença do Senhor, porque ele sabe, porque ele está preso, não é porque ele quer, ele está preso por causa da palavra de Deus. Paulo está preso pelo amor ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso porque ele ama falar desse amor. Paulo está preso porque ele tem um grande chamado e um grande compromisso e teve um grande encontro com Deus. Então nós vamos aprender nessa carta que vale a pena servir ao Senhor em qualquer circunstância das nossas vidas. Amém? Amém. A introdução. Preste atenção para cá para você aprender. Autor e destinatário. A autoria paulina tem recebido enorme aceitação. Os eruditos, os estudiosos, os pais da igreja, todos são de comum acordo que quem escreveu esta carta foi Paulo. Com a abertura da carta, deixa claro, esta carta foi escrita à igreja da cidade de Filipos, uma província romana. Ela foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Olha que privilégio. Ela possuía minoria judaica e era composta por gentios. Aqui é uma igreja que tem poucos judeus, mas no primeiro século a maioria das igrejas tinham mais eram os judeus. Por quê? Porque a igreja começou com eles, com os apóstolos, com os irmãos que iam se convertendo em Jerusalém, em toda a Judéia, e de lá foi chegando os gentios. Só que nessa igreja de Filipos parece que tem mais gentios, pessoas que estavam se convertendo à palavra de Deus, ao cristianismo. Aqui data e local da escrita é bem rápido para a gente passar. Paulo estava preso. A primeira prisão em Roma é a melhor candidata para o local da escrita. Neste período ele escreveu as epístolas da prisão, que é Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Já pensou? No seu passatempo lá, irmã Ana, ele estava escrevendo. A história diz que Lucas que levava para ele lá os pergaminhos para que ele começasse a escrever dentro da prisão. E nesse seu passatempo, ele estava não só orando pelos irmãos, não só intercedendo e preocupado com a igreja, uma igreja que dava muito prazer ao ministério dele. Era uma igreja que ajudava ele em todos os sentidos, em oração, em ajuda, era em tudo. A igreja era uma igreja de que ele se alegrava em compartilhar aquilo que Deus colocou em seu coração. Paulo esteve preso em Roma pela primeira vez de 59 a 61 depois de Cristo, e é provável que Filipenses foi escrita no final desse período do ano 61, é o mais provável depois de Cristo. A ocasião da escrita, a igreja dos Filipenses foi fundada pelo próprio Paulo e era muito apoiadora constante de seu ministério. Aquilo que eu falei, era uma igreja que amava o apóstolo Paulo. Era uma igreja que amava ele, gostava dele, do ensino dele, de ter ele como um grande líder diante daquela igreja que estava crescendo a cada dia. A igreja enviou mantimentos para Paulo com Epafrodito, junto com vários questionamentos e informações quanto aos problemas dentro da igreja, porque toda igreja tem problema. Desde lá da igreja primitiva, Paulo já enfrentava os problemas com os falsos mestres, com aqueles que não queriam realmente fazer a vontade do Senhor.
Paulo escreve essa carta para agradecer e recomendar a Epafrodito a corrigir os problemas de heresia que estavam entranhando dentro do seio da igreja. Por quê? Porque a igreja verdadeira de Cristo é a igreja que é ensinada na palavra. Então, quando você vê um ensino por aí que está fora da palavra de Deus, você já sabe que aquilo não é de Deus. Porque a igreja verdadeira é aquela que ensina a palavra do Senhor. Se a pessoa chegar ali com um bocado de coisa, assim, utensílio. Eu vi hoje na internet um pastor pegou um monte de pessoas, colocou na frente do púlpito, ele pegou um balde cheio de água e começou a dar banho nas pessoas. Eu nunca vi isso na Bíblia. Já para ele pegar, os obreiros traziam o balde para ele e pegava derramar na coisa da pessoa. Pegava, trazia, derramava. E derramou, ele deu banho em todo mundo lá na igreja. Eu nunca vi. Isso é uma grande heresia. Você não vê Paulo fazer isso. O que você vê é ele impor as mãos dele e pã, os enfermos sendo curados. A autoridade espiritual de um líder dentro da igreja. Propósito e tema da carta: agradecer aos filipenses, já falei, recomendar o obreiro Epafrodito e Timóteo, corrigir os problemas da igreja, rivalidade entre os irmãos. Olha, já acontecia rivalidade desde lá do primeiro século entre os irmãos, prevenir contra o falso ensino. E o tema principal da carta aos filipenses é vivendo a vida como um cristão. É o que nós vamos aprender desses primeiros versículos. Essa epístola aos Filipenses, a gente vai começar hoje a falar do encorajamento para viver a vida cristã. E no capítulo 2 nós vamos falar do exemplo para viver essa vida cristã. No terceiro capítulo, a exortação para viver a vida cristã e capacitações para viver a vida cristã. E depois vem a conclusão. Só tem 4 capítulos. E hoje a gente vai falar desse encorajamento para viver a vida cristã. Pega o meu óculos lá, você nunca deixei. Então, aqui no primeiro versículo 1 e 2, Paulo vai saudar os irmãos. Paulo vai saudar os irmãos de Filipos. Ele começa a sua carta assim. Isso aqui é interessante, o primeiro versículo da carta dos Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha como ele começa essa carta. Paulo e Timóteo, servo de Cristo. Por quê? Porque todos nós temos que ser servos do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso acordo, o nosso compromisso, a nossa fidelidade, a nossa fé tem que ser com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No versículo 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre exaltando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3: dou graça, meu Deus, por tudo que recordo de vós, ou de vocês. Veja que ele está preso, mas ele está dando graça lá de dentro da cadeia aos irmãos que estão lá fora, fazendo a obra do Senhor. Era um homem que se preocupava com a obra de Deus, com as pessoas que estavam lá sob o seu comando. Fazendo sempre com alegria e súplicas. Por quê? Porque temos que fazer algo para Deus, as coisas para Deus com alegria, com coração voluntário, porque Deus só vai honrar se a pessoa tiver de coração. Se você vem empurrado para a igreja, Deus não vai te honrar. Agora, se você vem de coração, gosta de estar aqui, aí tu pode ter certeza que as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós ou vocês, em todas as minhas orações. De dentro da cadeia está dizendo: olha, eu estou aqui, mas eu me alegro com o que vocês estão fazendo lá fora. Eu tenho esse prazer, eu tenho essa alegria em interceder pela vida de vocês. Versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por quê? Porque o Evangelho é isso. É um cooperando com o outro. O que é cooperar? É você orar por mim, eu orar por você. É você interceder por mim, eu interceder por você. É você trabalhar na obra, se envolver na obra, fazer algo com o reino de Deus.
É isso que Paulo está falando. E ele está alegre com essa igreja e com esses irmãos. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ou em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, se vocês permanecerem firmes, inabaláveis, fiéis a Deus, Ele vai completar a obra. Ele vai o que fazer na nossa vida e na tua vida, na minha vida e na tua vida? Ele vai cumprir as promessas que tem que cumprir enquanto a gente viver nessa terra. E até aquele grande dia, se a gente for a igreja da era do arrebatamento da igreja, a gente vai estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo até o último dia. Por quê? Porque ele já esperava a volta de Cristo nessa época. A igreja, ela sempre esperou o arrebatamento da igreja. Só que esse tempo ninguém sabe. O Senhor falou para os discípulos, olha, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai já determinou sobre o seu propósito. O importante é eu e você se dedicar na obra e fazer a nossa parte para que venhamos dar fruto do seu reino. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, ou vocês, porque vós trago no coração, seja nas minhas algemas, porque ele está preso, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, que é por isso que ele está preso também, pois todos sois participantes comigo dessa graça. Eu estou preso aqui, o Império Romano me colocou nessa cadeia, mas você pode ter certeza que eu estou aqui por causa de vocês, por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu hei de colher esses frutos no futuro. Ele está colhendo até hoje porque nós estamos aqui. Se o Evangelho chegou no nosso país, foi através do ministério do apóstolo Paulo. Versículo 8. Pois a minha testemunha é Deus. Deus é testemunha dele. Deus é a nossa testemunha de tudo aquilo que a gente faz nessa terra. Não pensa que Deus não está vendo aquilo que a gente está fazendo para o seu reino. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar, mas você sabe fazer outra coisa. Então tudo que você faz para cooperar com o Evangelho, você está dando fruto no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Deus é minha testemunha da saudade que tenho de vocês, na eterna misericórdia que está em Cristo Jesus. Veja, porque ele passou anos na cadeia, e ele sentia falta dos irmãos que oravam com ele, dos irmãos que faziam a obra com ele, dos irmãos que viajavam com ele. Ele está preso, gente. E ele está algemado. As prisões romanas algemavam a pessoa no tornozelo e colocavam lá, engatava na parede lá, tipo um tronco, e a pessoa ficava lá igual um animal. Fedia muito. Esse cheiro de esgoto aí era fichinha para a cadeia romana. As pessoas às vezes morriam de pneumonia, do horror, da podridão que era estar dentro de uma cadeia. Mas mesmo assim ele está dizendo, olha, estou aqui, estou alegre, porque eu sei que vocês que estão aí fora estão orando para que eu saia daqui, e eu creio que a gente vai vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Isso aqui a gente tem que pedir para Deus. Quando você for orar, peça conhecimento para Deus, peça sabedoria para Deus, para você entender aquilo que você não está entendendo. Se você não conseguir entender, chegue com o seu pastor, estou com uma pessoa que teria mais um conhecimento da palavra de Deus para te explicar, para te tirar a dúvida. E também faço esta oração, que o amor, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de toda a percepção, de tudo aquilo que você faz em sua vida, olha, para aprovar-te as coisas excelentes. Isso aqui é interessante. Ele está dizendo que quanto mais eu busco conhecimento na palavra de Deus, que quanto mais eu busco, almejo coisas grandes, Deus vai me dando, vai me capacitando para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11. Cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória do louvor do nosso Senhor Jesus.
Você pode só anotar, é Filipenses 1 que a gente está fazendo hoje, tá bom? É o primeiro capítulo que a gente está estudando hoje. A gente está começando essa carta, tá bom? Eu estou aqui fazendo um estudo bem objetivo para que você venha entender a significância das circunstâncias de Paulo. Vai agora do capítulo 12 ao 30. Ele vai dizer assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que a mim aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está falando: olha, estou preso aqui, estou aqui em algema aqui na prisão, mas tudo isso aqui tem um propósito. Eu não estou preso aqui em vão, estou aqui para que o Evangelho cresça lá fora. Porque quanto mais perseguiam Paulo e os apóstolos, mais o cristianismo crescia, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguição na igreja, mais a igreja cresce. Vocês sabiam disso? Quanto mais perseguição, quanto mais luta, quanto mais tribulação, mais Deus dá o crescimento para a obra. Porque muitas das vezes Deus está provando a nossa fé. Muitas das vezes Deus está provando a nossa fé para ver se a gente não vai desistir daquilo que Ele nos chamou. Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo tornaram conhecido de toda a guarda pretoriana de todos os demais. Você já pensou o que é isso? A prisão de Paulo chamou a atenção de todo o Império Romano, principalmente da guarda que guardava o imperador, porque a guarda pretoriana era a guarda que acompanhava os imperadores. E eles ficaram sabendo que Paulo estava preso lá. Paulo era conhecido de todo mundo, porque ele era um homem muito inteligente, até porque ele tinha também cidadania romana, ele podia andar por todo o império. Versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, olha aí, sabe o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas viam o testemunho dele lá, Márcia, na cadeia, sofrendo já muitos anos lá, Eugênio preso, e as pessoas, poxa, eu penso que a minha situação aqui que está difícil, negativa, esse homem é um grande exemplo, e só por causa da prisão de Paulo, o testemunho dele lá dentro da prisão fazer as pessoas aqui fora se converter. Isso é forte, é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 14: a maioria dos irmãos, ó, estimulado no Senhor, estimulado por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Agora que eu dei testemunho a vocês, se dediquem ao conhecimento, já que eu não estou aí com vocês, faço uma parte de vocês, me alegra, eu quero ter notícia boa dessa igreja aí. Era isso que ele estava esperando desses irmãos, que ele amava muito os irmãos de Filipos. Versículo 15 agora: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Isso é verdade, até hoje é assim. Tem os profissionais da fé, tem aqueles que pregam a Cristo por pregar, só vem na igreja, pregam, louvam, não tem um compromisso com Deus, mas Deus usa por causa da misericórdia dele, porque ele tem compromisso com a sua obra. Mas essas pessoas não têm compromisso com Deus. E olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Por quê? Porque tem irmão por aí, pregadores que tem por aí, muitos pregadores que andam pregando por aí, eu vejo isso, que um tem inveja do outro. Não era para ser assim. A pessoa não tem que ter inveja do cara que tem mais conhecimento do que eu. Eu não posso ter inveja do cara que tem mais conhecimento do que eu. Eu tenho que aprender com ele. Não tem inveja dele, eu tenho que orar por ele, para Deus usar ainda mais ele. Porque a obra de Cristo não é do homem, a obra de Cristo não é do homem. Ele vai dizer assim no versículo 16: este por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias,
Pessoas que estavam fazendo o quê? Panelinha lá fora e criticando o apóstolo Paulo que estava dentro da cadeia. Querendo abafar o ministério do Paulo. Acabou, Paulo está preso, ele não vai mais sair de lá. Acabou o ministério dele. Enganados, Deus fez coisas tremendas depois que o apóstolo Paulo saiu dessa prisão. Versículo 18: todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, me alegro sim, sempre me alegrarei. Paulo está falando, olha, eu não quero saber, se eles estão querendo brigar para lá, se eles querem fazer confusão para lá, não quero saber, eu quero saber se a obra está sendo feita, se o evangelho está sendo pregado, porque para Paulo o que importava era a conversão das pessoas. Ele queria que o evangelho se expandisse e queria ver a conversão das pessoas. Ele queria ver crentes libertos. Aleluia. Vamos passar aqui, já estamos terminando. Aqui eu ia deixar para a próxima aula, mas nós ainda temos um tempinho. Vamos ver se a gente mata mais alguns versículos, tá bom? Versículo 19 e 20 diz assim: pois eu sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Paulo está dizendo, olha, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Se Deus quiser me levar, Ele me leva. Paulo está tão cheio de Deus que ele está falando que se Deus levar ele, para ele é lucro. Amém. Porque ele sabe que ele está ali cumprindo o seu chamado, o seu legado, deixando um legado para todas as gerações. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o imperador quiser me matar, que me mate. Agora me calar, ele não vai me calar. Ninguém vai me parar. Eu estou preso em algemas, mas a minha boca e a minha caneta, os meus livros não estão algemados, não estão presos. Aleluia. Então ele fez a diferença em seu tempo, né, amados irmãos? Olha aí, caso, se Deus não me levar, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, ele está dizendo. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Porque ele está preso, ele está sofrendo, ele está doente, Paulo. A situação dele, se coloque no lugar de Paulo agora, ele está preso. Te coloca aí. Quanto a essas prisões daqui do Brasil, hoje a gente já sabe que não é nada legal. Na época de Paulo era muito, muito, muito pior. Aleluia. Contudo, é mais necessário, olha, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Paulo está dizendo, olha, comece a orar lá. Se for da vontade de Deus que eu saia dessa cadeia, eu vou sair daqui, nós vamos chegar lá, fazer aquele culto, se alegrar na presença do Senhor e ganhar almas para Deus. É isso que Paulo está querendo dizer, resumindo. Um homem cheio de Deus, porque a gente tem que ter isso, gente, no coração da gente. Olha, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Quando eu sair daqui, eu quero ver a igreja avivada, eu quero ver a igreja alegre, a igreja trabalhando, se alegrando na presença do Senhor. É na prova, é na luta, é na bonança, é na tristeza. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos fazer. Quem pode nos parar é Deus, ninguém pode nos calar, ninguém pode calar a gente, irmãos. Nós estamos terminando. A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, isso aqui é lindo, preste atenção. Não importa o que aconteça, porque ele está preso, ele não sabe se chegou o momento dele morrer ou não, para ele não está nem aí para essas coisas. Ele diz, não importa o que aconteça.
aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para ele isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso é da parte de Deus. Aleluia. Já estamos terminando, até o 30. Pois a vocês foi dado, olha aí, pois a vocês, a todos nós que estamos aqui nessa noite, você que está na live, pois a vocês foi dado o privilégio de não crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Aleluia. Aqui que está a grande questão da nossa vida. O Senhor está falando, olha, vocês têm que me amar é no sofrimento e na alegria. Vocês têm que mostrar para mim que vocês são meus, que eu posso contar com vocês. Eu não quero saber. Circunstâncias para mim não importa. Circunstâncias não importa para Deus. Deus quer saber se realmente você o ama Ele. Se você realmente ama Ele de coração. Você ama Deus? Amém. Davi amava Deus. Eu amo a Deus, eu sou louco por Deus. Tem madrugada aí que eu fico falando com Deus a madrugada. Eu durmo assim, meu sono é assim. Eu durmo 11 horas. Quando der 3 horas, o anjo vem na minha pá, ele faz de mim, pá! Ele me dá, quando eu estou com muito, assim, muito molenga, ele bate na minha costa, pá! Aí já sei que já é para mim a orar. Entendeu? Ele me dá uma porrada bem aqui, ó. É um choque muito grande. Sabe? Ele está falando, bora pastor, vai orar pelo rebanho. Queridos irmãos, já aconteceu com vocês? Deus me desperta assim, de madrugada. Quando assim, às vezes eu passo 2 dias sem orar de madrugada, no terceiro ele vai, aqui no meu pescoço, mas já faz arrancar. Olha, pois a vocês foi dado o privilégio, querido, nós temos que ter o privilégio de ser cristãos. Nós temos que ter o privilégio de servir a Deus. Nós viemos de um banquete espiritual, não foi, irmã Maria? Irmã Maria não queria nem vir. Agora que nós vamos voltar lá, ver se dá sobrou menos no canudinho. Eu mandei guardar lá, irmã Maria, pra gente lá. Bora ver se vai sobrar. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Por quê? Porque vai chegar o momento da dor na nossa vida. Vai chegar o momento da perda. Quem que gosta de sofrer? Quem que gosta de perder? Mas nós temos que glorificar o Senhor na alegria e na tristeza. Quando tu está cheio de Deus, tu nem sente a tristeza. Ela vem, o sentimento vem. Porque, principalmente quando a gente perde alguém que a gente ama, que morre, uma pessoa que a gente ama. A gente perdeu aqui o seu Danilo, lá em Mocajuba, que é o avô do pastor Matos. Ontem foi o aniversário do pastor Matos e o avô dele morreu no dia do aniversário dele. Aí já enterraram ele lá mesmo, entendeu? O velho também já estava com quase 90 anos, já estava dando muito trabalho, e Deus resolveu levar ele. É um momento de dor, é um momento de sofrimento. Mas a gente sabe aquele sofrimento, parece que é um sofrimento light, que a gente não sente tanto. Porque a pessoa que não sabe lidar com a morte, quando ela perde, ela fica arrasada, acabou a vida para ela. Essa estrutura espiritual só vai ter se você amar Cristo. Se você amar Deus, Deus vai te dar o suporte. Aleluia. Último versículo do capítulo 1, é esse aqui. Já que estão passando pelo mesmo combate, porque a nossa vida é um combate diário, a nossa luta é diária, que me viram enfrentar, agora ouve o que estou enfrentando. O que era que ele estava enfrentando? Prisões. O que era que o apóstolo Paulo estava enfrentando? Críticas. O que era que ele estava enfrentando? Perseguição. As pessoas querendo acabar com o ministério dele. Mas essa igreja aqui era uma igreja que ele amava, porque a igreja orava. Era uma igreja que ajudava muito ele.
em todos os sentidos, em oração, em mantimento, em cooperação. É por isso que a carta é a carta da alegria. Filipenses é conhecido no mundo teológico como a carta da alegria. Agora, como é a carta da alegria se o cara está preso? Mas ele vai dizer no último versículo, capítulo 4, versículo 4, 13, tudo posso naquele o quê? Que me fortalece. Nós vamos encerrar essa carta no capítulo 4 falando disso. Como é que uma pessoa abre a boca para falar disso? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa pessoa está presa, está doente ali. Hein? Isso é só para quem ama a Deus. Isso é só para quem já entendeu o mistério de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Estenda sua mão para cá. Ensina aqui. Fecha teus olhos. Ele fica aqui no púlpito que eu vou descer, que eu vou abençoar eles. Fica aqui para a câmera não ficar só. Estende a tua mão daí. Senhor, eu te apresento a tua serva nessa noite. A tua filha, Senhor, que veio nessa noite ouvir o teu ensino, aprender um pouco mais da tua palavra. Profetiza as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, a tua família, a tua esposa nessa noite. Presta atenção, nunca é em vão a tua vida aqui. Deus manda te dizer, toda vez que tu pisar aqui, tu vai ser coberta das bênçãos do Senhor. Deus manda te dizer que é Ele que guarda os teus filhos. Sabe por quê Deus tem dado tanto livramento aos teus filhos? Porque tu é guerreira. Tu é guerreira do Senhor. Toma posse. Senhor, abençoa você. Hannah, Deus tem mistério contigo. Deus quer te usar. Não te prende. Não tem medo. Tu és mulher de oração. Tu és missionária do Senhor. Tu és missionária. Quando tiver oportunidade, Deus tocar no teu coração para te visitar, vai, faz a obra. Deus se agrada de ti. Esse ministério, as portas estão abertas para você. Pastor, eu quero dar um testemunho. Pastor, eu quero louvar. Mas é na caminhada. É na caminhada que você vai crescer aqui no ministério. Senhor, abençoa a vida dessa jovem. Deus tem trabalhado no ser dessa jovem, no coração dela. O Senhor me dá entendimento. Grandes são as lutas internas, minha filha. O sistema, as coisas do mundo. O mundo te oferece muita coisa. Mas eu te falo, pela experiência própria, entregue a tua vida, os teus caminhos ao Senhor. Deus só tem as coisas melhores para você. Jovem do Senhor, começa a ler a palavra do Senhor, minha filha. Quando você começar a ler, ninguém vai te segurar. As pessoas vão olhar para você e ver uma grande mudança em você. Começa a ler, começa a ler, começa a ler, começa a se dedicar. Se você quiser louvar, peça, eu mando você louvar. Senhor, abençoa teu filho nessa noite. Teu filho que veio, Senhor. Não é fácil esse trabalho, meu Pai. É um trabalho pesado, difícil. Mas eu estou aqui abençoando a vida dele. Dá força para ele. Toca na coluna dele. Desinflama tudo, Senhor. Guarda a saúde dele. Abençoa esse varão, meu Pai. Abençoa, Senhor, esse homem, esse guerreiro. Eu creio, meu filho. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Eu creio que Deus vai mudar a tua vida. Profetizo que Deus vai mudar a tua vida. E quando acontecer essa mudança, muitos vão se abismar com o que Deus vai fazer dentro do teu coração. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Fala com Ele. Manda Ele se revelar para ti mais forte. Para que venha tirar todas as incertezas do teu ser, do teu coração. Senhor, abençoa a tua filha nessa noite. As lutas são grandes, mas a vitória é maior. Márcia, eu não preciso nem te dizer, tu és profeta, tu és levita, tu és pregadora da palavra do Senhor. O Senhor só quer uma atitude de vocês, para que Ele venha cumprir tantas coisas na vida de vocês, coisas lindas, e mudar o quadro da situação de vocês. Toma posse.
apresento a tua serva, mulher guerreira, que nem comeu o canudinho direito, meu Pai. Nem comeu, Senhor, vai tapar direito. Mas a tua filha está aqui, Senhor, honrando o ministério, honrando a caminhada. Abençoa a tua filha. Abençoa, guarda a tua filha, Senhor, guarda os filhos dela, guarda a Rosileia, onde ela estiver nesse momento. Visita ela, meu Pai, que ela possa retornar, meu Pai, que a ficha dela possa cair, que tu venha guardar como tu tem guardado. Abençoa a Rosângela, abençoa o esposo dela, abençoa todos os filhos, meu Pai, os netos. Abençoa a tua filha, dá força para ela. Abençoa a tua filha, meu Pai, que tem orado, que tem intercedido, que tem ajudado a tua obra, que não faz esforço, Senhor, a pouca força que tu dá para ela, os momentos, meu Pai, que tu tem dado para ela caminhar, para ela visitar, tu tem tocado no coração dela. Continua, menina, continua fazendo a obra do Senhor, continua fazendo a vontade do Senhor. Ele é que cuida da nossa casa, da nossa família. Glorificado o Senhor, glorificado em nome do Senhor Jesus, glorificado em nome do Senhor. O Senhor te apresenta a tua filha, a Kézia, te apresenta essas crianças, te apresenta o Jefferson, Senhor Jesus. Kézia, Deus quer mais de ti um pouco, minha filha. As lutas eu sei que não tem sido fácil, mas pede força para Ele, pede sabedoria para o Senhor. Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégia para te caminhar, para te fazer a obra dele. Deus te quer louvando, Deus te quer pregando. Não recusa esse chamado tão lindo. Deus quer te usar, minha filha. Tu não é incapaz. Deus dá sabedoria, Deus te entende, te compreende. Toma posse, Deus vai te abençoar. Toma posse, tu e teu esposo. Obrigado, meu Pai. Guarda o meu Pai que está aqui, Senhor, que veio nos ajudar hoje nessa obra. Guarda a minha esposa, guarda a Emily que está aqui. Muito obrigado pelo banquete hoje à tarde. Guarda esse ministério. Envia, Senhor, os cepeiros, os obreiros de perto e de longe, homens, mulheres, jovens, crianças, comprometidas no teu reino, cheio do teu Espírito Santo. A obra é tua, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Nos dá, Senhor, uma noite reparadora na tua presença. Glorificado seja o teu nome. Eu te apresento hoje nessa noite todos os nossos congregados, aqueles que não puderam estar aqui. Visita nessa noite. Todas as famílias que estão aqui conosco, visita nessa noite. Vai visitando, vai quebrando as barreiras. Faz o teu querer e a tua vontade, Senhor, nesse lugar. Esse lugar é lugar de bênção. Esse lugar é lugar de poder, de autoridade, de salvação, de curas, de milagres na tua presença. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é só deixar no gasofilácio e até sexta-feira e domingo, grande culto da família. Amém?